Tanjiro de Demon Slayer é um dos piores protagonistas atuais. Ele é fraco, ele tem pena de inimigo, ele é sem graça, ele é clichê. Será? Olá, eu sou a Gabi Xavier e Tanjiro é um dos protagonistas que eu mais vejo comentários negativos, mesmo das pessoas que curtem eventualmente Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Muita gente acha que ele é um personagem descartável, sem graça, clichê, parecido com outros, é igual a Naruto, e eu fico sempre intrigada porque eu não acho, apesar de óbvias semelhanças com outros protagonistas e personagens de estilos semelhantes, né, de outros animes e mangás, eu não acredito que ele é exatamente essa forminha que montam pra ele. Por isso, eu vim aqui com mais uma vez, depois de muito tempo, o quadro Desconstruindo Personagens, numa versão mais compacta, pra gente falar de Tanjiro Kamado, sem spoilers do futuro. Porém, já avançamos muito na história do anime de Demon Slayer, suficientemente pra gente comentar com exemplos o como verdadeiramente é Tanjiro Kamado, para além de qualquer preconceito. Se você topar embarcar nessa aventura, nessa análise ou comentários comigo, vambora, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse, e se quiser camisetas com estampas exclusivas como essa de Berserk ou várias de Demon Slayer, vem em breve uma nova por aí, vejam loja.com.br/Gabi-Xavier, sempre tem promoção, se comprar tenho certeza que vão curtir, e se comprarem me marquem nas redes sociais para eu ver também. Tanjiro Kamado, um garoto simples, que cresceu no topo das montanhas ajudando a sua família com um negócio ali de carvão, uma atividade pouco rentável, muito dificultosa no sentido físico da coisa e sempre com muita responsabilidade em relação à sua família. Perdeu o pai logo cedo por conta de uma doença e muito jovem, com apenas 13 anos, quando começamos o acompanhar nessa história, ele perdeu quase toda a sua família, incluso irmãos mais novos e super jovens, assassinados por um demônio quando ele simplesmente tinha saído para trabalhar. A única sobrevivente dessa chacina foi a sua irmã, Nezuko, só que, apesar de sobreviver, ela foi transformada no ataque em uma Oni, ou em uma demônia. Após presenciar uma cena de horror, todos os corpos ensanguentados espalhados pelo chão, Tanjiro, sem tomar ciência dessa provável transformação da irmã, se agarra nesse corpo com um pinguinho de vida que sobrou e carrega Nezuko para longe dali com esperança de salvá-la. Aqui a gente já tem um flashzinho, uma luz do que é o Tanjiro que muita gente ignora. Um garoto obstinado, corajoso, que se apega na mínima esperança para seguir em frente e não larga o seu objetivo jamais. Nem quando a sua irmã acorda de repente como uma Oni, sem reconhecer, ele começa a atacar ferozmente, querendo morder, acabar, consumir o próprio irmão, Tanjiro não desiste. Mesmo quando aparece Gyu, um Hashira ou um pilar, e diz que ela precisa morrer, nem que ele morra junto porque é um ser perigoso que precisa ser exterminado, ele não desiste. É a obstinação e a certeza do que ele diz e no que ele acredita que faz o Gyu ter um pouco mais de empatia e saber que aquela situação, que aqueles dois são diferentes. Isso não significa que o Tanjiro é simplesmente um bonzinho, e a gente também descobre isso no começo da sua história. Tanjiro é verdadeiro, se apega demais na sua verdade e verbaliza esta verdade para quem precisar, seja para os seus amigos mais próximos, para os seus inimigos, para companheiros de batalha, para si mesmo, para qualquer um. Mas quando a ele é dada a missão de exterminar um Oni, coisa que ele jamais tinha feito antes, ele tem inseguranças, é claro, ele recua antes de fazer isso, ele tem medo, não se acha capaz, e isso é plenamente natural porque ele é um jovem, adolescente, ele não nasceu com habilidades de espada, ele treinou a dança do Deus do Fogo com seu pai, mas jamais soube o vínculo disso com lutas, com respirações de um exterminador de Oni, mas ele faz o que precisa ser feito. Ele não corta a cabeça desse primeiro Oni porque ele é fraco. Não, na verdade, ele não sabia o que fazer. E pela inexperiência, sem a arma correta, sem treinamento, é óbvio que isso ia acontecer. É verossímil, é coerente, não fraqueza. Mas ele sente a empatia, ele tem pena do seu rival, então, pera lá. Tanjiro nessa história fictícia, tem uma habilidade olfativa muito grande. Não apenas uma habilidade olfativa que faz com que ele identifique um pãozinho sendo feito ou um pum que alguém soltou. Na verdade, ele consegue também perceber sentimentos, como se sensações e emoções exalassem algum odor que ele, com o seu olfato tão aguçado, conseguisse sentir e compreender as pessoas ao seu redor e também animais. Por causa disso, desde o seu primeiro inimigo e ao longo de toda a sua jornada, o Tanjiro é capaz de sentir dor,
sofrimento, saudade, incertezas, inseguranças, medo, ódio, sede de sangue ou o que for de qualquer um ao seu redor, incluindo seus inimigos. É claro que isso na história é um recurso muito interessante para que nós, junto com o protagonista, possamos mergulhar em quem eram aqueles personagens transformados em demônios por Muzan ou qualquer um através do Muzan. Rola o flashback, a gente entende que grande parte dessas pessoas sofreram, seja por dificuldades físicas, financeiras, emocionais ou um conjunto de coisas e acabaram se transformando, muitas vezes ou quase na totalidade, perdendo suas memórias de quem foram. Mas essas memórias são importantes porque aquilo fez com que eles chegassem naquele ponto. E voltar nessa memória para a construção de Demon Slayer é fundamental para que você compreenda que o verdadeiro vilão, desde o início, foi Muzan. Porque Muzan teve consciência de quem era, do que se tornou e de quem ele estava transformando para que o seguissem. Ele é a mente e o sangue que controla cada um desses Onis, com algumas pequenas exceções, como a Nezuko. Já os outros, demônios inferiores espalhados por ali, luas inferiores ou superiores, eles têm passados e sentimentos sim. E por isso o Tanjiro, tão sensível com essa sua habilidade e com a sua capacidade de enxergar e ser justo com o que ele está observando, claro que ele se sensibiliza, é claro que ele percebe, mas ele não deixa de matar. E por isso que, por exemplo, diversos memes que eu vejo por aí comparando pejorativamente diversas vezes o Tanjiro com o Naruto, porque tem pena do inimigo e não mata. Isso não acontece com o Tanjiro e eu fico realmente surpresa que muitos não enxerguem. O Tanjiro sabe muito bem qual é a sua missão. E o Tanjiro tem plena ciência de que no momento em que ele foi aceito ali na corporação de exterminadores de Oni, junto inclusive com a sua irmã, que é uma Oni, que é um demônio e naturalmente na teoria seria uma inimiga e não é tratada assim, ele precisa seguir regras. Ele precisa ouvir seus superiores, ele precisa continuar e exercer as suas tarefas, cada uma delas, desde pequenos treinamentos, a tempo de recuperação, a enviar mensagens ou exterminar qualquer Oni. Porque se existe um demônio, por mais que no seu passado ele tenha sido manipulado, ele foi pobre, ele se transformou para conseguir salvar irmã, parente, quem seja, ainda assim ele é um demônio. E matá-lo também é libertá-lo dessa vida de ódio que às vezes o seu ser conscientemente não sabe que está fazendo. E num mundo em que ainda não existe cura, por mais que Tamayo esteja lá tentando toda hora, e por mais que ele deseje a cura para sua própria irmã, já que existem Onis que estão descontroladamente matando, acabando com várias vidas e sendo tóxicos e precisam, portanto, serem eliminados, ele vai fazer isso. A existência da sua irmã é algo diferente, um ponto fora da curva, da mesma forma que Tamayo, que ele também não matou, porque são seres transformados em demônios que não atacam, ou pelo menos no caso da Tamayo, que não ataca mais, que não mata mais, que conseguem ser controlados. Mas cada um dos seus inimigos, aqueles nomeados ou que passam na sua trajetória e a gente nem sabe quem é, esses, infelizmente, precisam sim morrer. E assim ele faz, com toda a sua obstinação, com todo o seu esforço. No momento em que ele destrói Rui, a primeira lua inferior que ele enfrentou ali parcialmente sozinho e quase conseguiu eliminar também através da sua vontade junto com a ajuda da sua irmã Nezuko. Veja bem, a gente viu o flashback, ele percebeu o discurso daquele ser que estava perdido em mágoa, em carência, que queria uma família porque em algum canto inconsciente da sua memória do tempo em que ele ainda era humano, ele não se sentia amado. Ele não percebeu o amor que ele recebia da própria família e quando foi transformado sem memórias em um ser sanguinário, ele continuou atrás desse sonho. Ele continuou tentando preencher buracos que não eram preenchidos porque não é a morte, não é o controle, não é a manipulação que vai te trazer o amor. É algo genuíno que ele, por exemplo, viu sendo construído e fortalecido com os irmãos Kamado. O Tanjiro viu, o Tanjiro percebeu, mas tudo estava em jogo ali. A sua própria vida, a vida e o controle e autossuficiência e escolhas da sua própria irmã e do mundo. Ele era um Oni perigoso, carente, cheio de problemas, talvez desse uma vontade de abraçar nele, mas o Tanjiro não faz. Ele continua, ele luta e ele dá tudo de si para acabar com ele. Ele não consegue pela inexperiência e aí tá outro ponto interessante de Tanjiro Kamado. Tanjiro Kamado, um garoto de 13 anos, ele passou por todos os recursos e passos bem devagarzinho para ele chegar onde está hoje, que não está nem perto de ser um ápice.
Ele está abaixo dos Hashira, que a gente acompanha, ele está abaixo daquele que o treinou, ele está equivalente ali aos seus amigos e todos num ranking oficial abaixo de vários outros personagens. Ele é o principal dessa história, ele é o protagonista, mas ele não é o principal em força e ele aceita isso. Ele treina com tudo que há dentro de si, ele passa na prova de seleção final, mas com dificuldades claras. Ele precisa de ajuda e ele aceita a ajuda de Inosuke, de Zenitsu, de Gyu, Rengoku, Uzui, quem estiver ao seu lado da sua irmã. Aqui ele tem um pouco de ressalva pelo instinto protetor, ele não enxerga ainda na Nezuko alguém que pode ser mais autônoma, no sentido de descobrir o que fazer e resolver agir por conta própria, afinal, toda a sua jornada e objetivo gira em torno de salvar a Nezuko, então, ok, a gente compreende esse protecionismo gigante, mas ele aceita as suas fragilidades, as suas fraquezas, ele compreende quem ele é, inclusive suas falhas, e ele admira quem está acima dele. No momento em que eles conhecem na jornada do trem infinito Rengoku, o Hashira das chamas, ele tem curiosidade de saber como é aquele que controla uma das respirações que talvez tenha algum vínculo com aquilo que ele quer descobrir do passado da sua família, do seu pai. Ele preenche cada lacuna de dúvida através da análise, através das respostas que o Rengoku dá ou através das suas ações em cada uma das lutas. Cada um desses enfrentamentos que ele faz sozinho ou com os amigos, cada uma dessas lutas que ele presencia outros mais fortes que ele atuando, ele aprende. E ele vai um passo de cada vez, porque ele é humilde o suficiente para saber que ele precisa melhorar, mas obstinado o bastante para jamais parar, apesar de qualquer desafio. E isso é sim bastante clichê em vários outros animes, mas isso não coloca num pilar ali de personagem ruim. No mínimo, essa é a básica jornada do herói, aquela coisa que se fala na ficção, seja em filme, seja em quadrinhos, seja em séries, seja em animes. O personagem que sai do zero tem um destino muito promissor, algo que o coloca à frente, mas sobretudo ele tem vontade. E ele vai passar por dificuldades, ele vai passar por desafios que vão colocar talvez 2, 3 passos para trás, mas ele sempre segue em frente. No arco do Distrito da Luz Vermelha, último arco que a gente acompanhou na animação, a gente vê ele junto com o Uzui. E quando ele conhece o Uzui, a gente vê uma outra coisa, um outro traço da personalidade de Tanjiro que o coloca nesse mix de características como alguém único. Ele é curioso, porém verdadeiro, muito sincero e espontâneo. Ele reconhece autoridade, ele reconhece hierarquia, ele segue ordens e se tem alguém acima dele, ele vai seguir e obedecer, mas jamais sem questionar. Quando o Uzui, falastrão, extravagante, chega lá humilhando os mais fracos, exaltando ele, o mais forte, e diz que ele é um deus, Tanjiro, inocentemente, não sendo irônico, mas muito sincero, pergunta, mas deus do quê? Não porque ele estivesse ali enfrentando, querendo fazer o Uzui se sentir sem graça, não. Ele simplesmente estava sendo honesto, já que ele sempre trabalha pela sinceridade, ele gostaria de ter uma resposta para compreender exatamente quem era aquele ali, que tinha atitudes muito extravagantes, muito diferentes do que ele estava acostumado com outros Hashira que ele tinha convivido. Ainda assim, ele segue a missão, descrente que fosse, e se infiltra, ele pega informações, porém, quando é necessário ter iniciativa, ele também faz isso. Iniciativa para sair daquele posto e ir ajudar um amigo, iniciativa para dizer para Inosuke que ele estava sendo raivoso demais, que ele estava sendo imprudente, que ele fez algo equivocado, ou que Zenitsu estava sendo inconveniente. Ele não deixa de dizer a verdade para os amigos, ainda que sejam os seus aliados. E isso é uma coisa que a gente deveria valorizar, inclusive, na realidade. Quantas pessoas, ou você, quantas vezes você chegou para o seu amigo e disse, você está fazendo besteira? Porque ele é essa pessoa justa, honesta, e isso não impede que ele vai errar, mas é essa sua origem e essência bondosa, honesta e justa que faz com que a gente veja ele chegando no seu ápice do corpo, passando limites físicos e se machucando para usar a dança do Deus do Fogo que ele ainda não domina, ou a tal respiração do sol, pelo que a gente está aprendendo. Chegue num modo em que, em design, em características e construções físicas, ele pareça maligno. A gente pode fazer comparação com vários outros protagonistas que chegam naquele local de dark, edge, sangue descendo dos olhos, mas não é essa a sua construção. Imagética? Ok. A gente pode achar ele assustador ou como um monstro porque está fisicamente sofrendo e sangrando e acabado, então parece algo assustador?
mas narrativamente não. Se ele tá sendo mais agressivo, se ele tá sendo mais ativo e mais reativo, é porque ele tá dando tudo de si contra um inimigo que é forte demais e que, por isso, precisa ser eliminado. Ele não mudou nada pra agir assim. E é isso que as pessoas não compreendem e não percebem no Tanjiro. Ele compreende que aqueles irmãos Onis, luas superiores, tem algo, um vínculo que até pode ser feito ali em paralelo de alguma maneira com ele e a sua própria irmã. Mas ele é agressivo, ele é perigoso, ele precisa ser eliminado e isso ele vai fazer. Aí as pessoas ignoram completamente tudo que ele deu de si para aniquilar essa figura, não com ódio, não sentindo prazer em matar, porque isso não é o Tanjiro e não precisa ser. Ele não precisa ser o protagonista edgy, malvadão, que curte cortar pescoços para que ele seja eficiente na hora de matar. Ele não mata por prazer, ele mata por necessidade e por altruísmo de salvar esse mundo, inclusive os demônios de si mesmos. Aí chega no fim e ele sente, através das suas qualidades, através da sua forma de perceber o mundo e as pessoas ao seu redor, que aqueles dois demônios, na hora de ir embora, eles estavam brigando, mas eles tinham um ao outro. Ele já tinha feito as comparações pelos discursos, pelo que ele foi sentindo ao longo da luta, pelo que ele foi aprendendo, que aqueles irmãos, como eu disse, tinham de alguma forma uma comparação ou semelhanças com ele e a Nezuko. Só que eles levaram tudo de uma maneira muito mais agressiva. O ódio surgiu entre eles, principalmente através das falhas em vida, como humanos, e depois como Onis. Por proximidade, por semelhança, ele já gera, uma empatia dentro de si, mas, sobretudo, ele vê que os dois estão sofrendo pra caramba. Sofrendo porque agora eles precisam se despedir, sofrendo porque aquela vivência também deu errado, sofrendo porque existe muito passado ali escondido, carregado de dor, e não é esse momento em que ele chega e parece que dá um carinho e um acolhimento aos inimigos terríveis que faz com que ele seja boboca. Ele estava ali, ele participou para que eles fossem mortos. Ele foi um dos responsáveis por aquelas cabeças estarem soltas longe do corpo principal. Compreender o inimigo e compreender o mundo ao seu redor, na minha opinião, e na vida, eu acho que se pudéssemos ser todos como Tanjiro, o que é muito difícil, até por isso é uma ficção e um personagem imaginado e idealizado, seríamos todos muito melhores. Porque você tem uma verdade, como eu disse, o seu objetivo, a sua obstinação faz com que ele pareça monstruoso sem perder a sua essência, ele faz o que precisa fazer, mas se ele compreende o que levou aquelas pessoas, aqueles seres, aqueles monstros a serem os monstros que são, o conhecimento do que levou ao caos faz com que no futuro você possa ser aquela peça que vai evitar outra tragédia semelhante. Esse é o Tanjiro, não um boboca, não o que tem pena do inimigo e não vai matar se ele está ali ativamente fazendo algo perigoso, não aquele que vai deixar a sua missão de lado porque ele tem plena ciência de quem ele é como exterminador de Oni e o que ele precisa fazer até o fim, não alguém totalmente ingênuo que, por exemplo, vai ver algo errado sendo feito, do mais simplório, da mais boba atitude a algo mais grave e ficar quieto e silenciar se for alguém que ele apoia. Não, ele vai apontar os erros dos outros, de si mesmo, corrigir o que for necessário e continuar avançando cada vez mais. Não como o mais forte, não como aquele que vai girar o turno da batalha, sempre precisando, aceitando e tendo ciência de que a ajuda ao seu redor é fundamental e que tudo bem se ele interpretar, se ele entender e se ele tiver pena que seja no fim do seu inimigo. Ele matou, não matou? Ele continuou lutando e acabando com o que precisava acabar, não é? Mas ele sabe que o verdadeiro inimigo é outro. Ele sabe que o responsável exatamente para surgirem tantas figuras destroçadas, caóticas e transformadas em monstros, a razão disso tudo está em outra figura. E para chegar nessa figura, infelizmente, eles precisam escalar em mortes, diversas mortes, e compreensão de onde ele está pisando não significa, de novo, ele ser otário, burro, qualquer um dos adjetivos que possam colocar para ele o tempo todo nessa internet. E eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais, ou pelo menos pensar um pouquinho mais sobre essa figura, que, curiosamente, sabe, eu faço esses vídeos e o Tanjiro não é meu personagem favorito de Demon Slayer, o Tanjiro não é o meu personagem favorito, o protagonista favorito entre histórias semelhantes, mas mesmo assim eu consigo compreender o seu valor, ou no mínimo a sua construção. E faz tempo que tem me incomodado discursos que eu acredito que são muito distorcidos ou desvinculados da realidade de quem é
este personagem. Bem, esse foi mais um vídeo desconstruindo personagens. De tempo em tempo eu volto aqui. Se quiserem deixar mais sugestões, como sempre, para os próximos vídeos, comentem aqui embaixo. Se você ficou até este momento, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like para fortalecer esse vídeo e este canal. Se inscreva para ver mais conteúdos como esse. E claro, eu espero você em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!